Luiz Henrique é a bola da vez na seleção brasileira de futebol? O jornal Sport, portal famosíssimo na Espanha, no meio do futebol, informa que o Luiz Henrique é o novo plano A da seleção brasileira para assumir o comando no ciclo até a Copa de 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A notícia fala sobre essa intenção e o próprio Luiz Henrique já teria demonstrado um interesse lá atrás de assumir a seleção brasileira, de treinar a seleção brasileira. Luiz Henrique acabou de ser desligado do comando técnico da seleção espanhola após a eliminação precoce nas oitavas de final para o Marrocos em uma fase de grupos nem tão convincente. A minha opinião, não me agrada. Em estilo de jogo, acho que é um tic-tac, é um jogo de posição muito exagerado. Talvez entre em conflito, com as dinâmicas do futebol brasileiro, mas existem jogadores muito inteligentes que já estão jogando, o jogo posicional lá no futebol europeu há tempos, então talvez isso não seja um grande problema, mas pode ser que os jogadores tenham que ficar atribuídos às suas funções no campo ou não, Às vezes ele escolhe 2 ou 3 para terem mais liberdade, enfim. Fato é que o trabalho do Luiz Henrique nesse ciclo espanhol não me convenceu, não achei bom, mas é aquilo, a seleção brasileira tem os recursos individuais e o criativo que a seleção espanhola não tinha nessa Copa do Mundo. Aí eu te pergunto, você aprovaria Luiz Henrique na seleção brasileira? O Marcelo não vai renovar o seu vínculo com o Olympiacos da Grécia, rapaziada, informação do portal UOL. Marcelo, depois de se despedir do Real Madrid, levantou a taça da Champions, conquistada pelo clube merengue no fim da temporada 21-22, ficou livre para assinar um contrato com o Olympiacos da Grécia, foi apresentado com muita festa, mas não tá tão bem assim, Nos últimos jogos ele tem até jogado melhor. Mas a indicativa desse momento é de que o Marcelo não deve renovar o seu vínculo com o clube grego, O seu contrato deve acabar agora. Esse vínculo ele vai até o fim da temporada e existe inclusive uma possibilidade de haver uma rescisão bilateral agora, no mês de janeiro, e o Marcelo ficaria livre no mercado. Marcelo já deu muitas entrevistas falando em volta ao Brasil, em voltar para o Fluminense, que é o clube de que o revelou, em jogar no Botafogo, que é o clube de coração dele. Mas o Marcelo já está longe de ser aquele cara que jogou em alto nível no Real Madrid. Aí eu te pergunto, em qual time o Marcelo jogaria muita bola aqui no Brasil hoje? Comenta aí. Campeonato Carioca é na Cazé TV. A Live Mode, que agencia, obviamente, o Casimiro e a Cazé TV, fechou com Botafogo e Vasco para a transmissão, os direitos de transmissão dessas duas equipes no Campeonato Carioca 2023. Tá aí o Casimiro anunciando, com a camisa do Botafogo, uma camisa do Vasco, e obviamente ele vai passar ali as partidas de Botafogo e Vasco quando eles forem mandantes. Mais um passo dado pela Cazé TV, que vai fazer mais uma transmissão. Já tinha começado ali inicialmente com jogos do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, já tinha feito algumas partidas do último Campeonato Carioca. O Cazé anunciou que vem mais 2 anúncios de transmissão por aí, quais será que são? E obviamente, como não lembrar da Copa do Mundo, inclusive dessa transmissão, eu pude fazer parte da cobertura da Copa de 2022 no Catar. Flamengo e Fluminense terão seus jogos transmitidos na Band. E aí, Cariocão, é na Cazé TV? Comenta aí. Anunciados os finalistas ao prêmio The Best FIFA de 2022, considerando a Copa do Mundo. E há nitidamente uma mescla, de jogadores que arrebentaram na Liga dos Campeões, pelas suas ligas, pelos seus clubes, e obviamente foram bem na Copa do Mundo. Vamos aos nomes que foram divulgados na manhã desta quinta-feira. E me segue aqui no Maisinho, tem futebol todo dia. Inclusive, tô querendo fazer um vídeo sobre isso no meu canal novo que a gente teve que recriar. Já se inscreve lá, link na bio. Os indicados estão aqui nessa imagem. Mané, Hakimi, Julián Álvares, Benzema, De Bruyne, Salah, Vinícius Júnior, Neymar, Haaland, Messi, em destaque no plano, Mbappé, Modric, Benzema e Bellingham. Quero saber a opinião de vocês sobre os selecionados, se faltou alguém, eu senti falta particularmente do Courtois. Ah, mas o Courtois é goleiro, não importa, eu acho que fez falta. E quero saber pra vocês quem vão ser os finalistas. Pra mim, Benzema, Mbappé e Messi. É oficial, cara. Fred no Big Brother Brasil 2023. O grande influenciador, talvez o pioneiro do século, na bolha futebol, tá no BBB. Bruno Carneiro, seu nome de verdade, de 33 anos, foi anunciado oficialmente pela Rede Globo como participante da casa. E é óbvio que a bolha futebol explodiu de alegria e já declarou a sua torcida. Se Fred acha, eu concordo. Se Fred fala, eu escuto. Se Fred erra, eu perdoo. Num vídeo, ele conta, pra quem não o conhece, um pouco da sua trajetória.
que nós já conhecemos muito bem e de perto. E como não lembrar de cada passo. Como tudo isso começou no Desimpedidos lá atrás, desde que ele foi identificado como alguém parecido com o Fred atacante, se transformou num precursor da influência digital no meio do futebol, a ponto de se tornar um gigante. Entrevistou o Cristiano Ronaldo e tudo. Fez bico até como jogador de futsal. Quem não chorou nessa série aqui é maluco. E quem não vai torcer pelo Fred, também é. Fred anunciou que a coisa mais difícil vai ser ficar longe do seu filho, o Cris. Filho esse que ele teve com o Boca Rosa, que participou do BBB em 2020. E aí eu te pergunto, que Fred veremos lá dentro? Onde se mostra toda a personalidade da pessoa? Quanto tempo ele fica na casa? Comenta aí. Messi é um rato de esgoto, um anão cheio de hormônios. Foi isso que um dirigente da área jurídica falou sobre Lionel Messi. Foi aberta uma investigação criminal sobre a gestão do Barcelona nos últimos anos. Vazaram trocas de mensagens do ex-presidente do Barcelona em 2020, Bartomeu, e esse cara aqui, Roman Gómez Ponte, ex-chefe da área jurídica do Barcelona. E ele chamou o Messi de anão com hormônios e rato de esgoto. É um rato de esgoto. O clube e nós sofremos chantagens e grosserias desse anão hormonado que deve a vida ao Barcelona. As mensagens se referiam a polêmicas sobre salários e contratações a serem feitas pelo clube. Cara, é lógico que toda moeda tem dois lados, né? Toda história tem duas versões, mas nada justifica se chamar o maior ídolo da história do Barcelona, Lionel Messi, de rato de esgoto, cara. Não tem como. Joelinton detido na Inglaterra. O jogador do Newcastle United foi detido na madrugada de ontem para hoje no Reino Unido, obviamente na cidade de Newcastle, porque estava dirigindo alcoolizado. Ele foi preso aproximadamente às 1h20 da manhã pela polícia local. O motivo? O jogador estava dirigindo alcoolizado e acima de qualquer limite permitido. Ele já foi liberado, mas terá de ir a tribunal no dia 26 de janeiro. Provavelmente o Joelinton não será preso por isso, porém, ele deve ter que pagar uma multa aí pesada, além, talvez, de um serviço comunitário. E logo na melhor fase do cara, velho. Porra, o jogador é um dos melhores da Premier League, tá jogando muita bola nesse Newcastle que tá no G4 da Premier League. É amado pelos torcedores ali, junto com o Bruno Guimarães, faz a dobradinha brasileira no time do Newcastle. E vamos torcer para que seu rendimento não seja afetado e, além disso, né, que ele tenha aprendido com isso e não vague por aí depois de tomar umas de carro. Esperava essa notícia? Comenta aí. E se inscreva no meu canal que eu tive que recriar, o link tá ali na bio. Me dá essa moral, cara. Pô, mano, que isso, cara? Botafogo não pode anunciar um reforço em paz sem... que isso? Que mensagem foi essa que esse maluco mandou? Botafogo tá aqui, ó, anunciando. Carlos Alberto, o novo atacante do Botafogo, né? Veio por empréstimo do América Mineiro. Pode passar pelo time B, pode ser aproveitado pelo time principal, enfim. Aí esse moleque foi e falou isso aqui, mano. Cris Souza. Menor estudou comigo e era meu amigão. Sempre jogou muito. Hoje não nos falamos mais porque eu dei em cima da mãe dele. Porra, qual é, mano? Porra, meu irmão, explica essa história aí direito, mano. E, eu acho que não é verdade, tá? Eu acho que não é verdade. Mas, mesmo não sendo, eu ri pra caralho. Na sua estreia, o João Félix foi expulso. Teve gol do William pra sacramentar a vitória contra o Chelsea e ele não comemorou. João Félix foi adquirido pelo Chelsea por empréstimo, né, do Atlético de Madrid por 11 milhões de euros. Ele até começou bem o jogo, cara. Deu uma linda canetinha aqui do lado direito. Mas aí o Fulham foi lá e fez 1-0. O Chelsea até empatou com o Koulibaly. Mas o Fulham desempatou. Com gol de Carlos Vinícius e assistência de Andrés Pereira. Cara, os dois estão jogando muito, tá? Andrés Pereira e o William. O Fulham fez 2-1, venceu o jogo. E detalhe para o primeiro gol da partida que foi marcado pelo William, que em respeito ao Chelsea, onde ele fez muita história, ele não comemorou. Aí no fim do jogo, o João Félix, né, talvez tenha tido algumas aulinhas ali com o Simeone no Atlético de Madrid, fez isso aí. Cartão vermelho logo na sua estreia, apesar de não estar jogando nem tão mal. E aquela debochada do Fulham. Adiós, João. O Chelsea dá uma aliviada, fica em 10º. E o Fulham, que podia ser 5º, estaciona no 6º lugar. O volante João Gomes vai deixar o Flamengo, rapaziada. O camisa 35 do Rubro Negro, que inclusive, né, vinha, né, desde o ano passado, né, numa novela de renovação e tudo mais, o clube conseguiu se acertar com ele, eles renovaram, tá se despedindo pro futebol inglês, pra Premier League, pro Wolverhampton. A notícia é do jornalista Vene Casagrande.
O valor da transferência deve ser de 17 milhões de euros, ou seja, quase 95 milhões de reais. O volante do Flamengo, que vem se destacando muito, cria da base do Flamengo, tá para se despedir. Para o torcedor rubro-negro, obviamente, fica aí a saudade de um cara que foi essencial, fundamental, um dos principais jogadores de uma temporada tão vitoriosa. Mas como voltou o Gerson, ameniza essa dor. Agora é menos um para brigar nesse meio campo, né? Que deve ter Gerson, Thiago Maia, tem o Vidal também brigando, enfim. Fora toda a grana que vai entrar, é mais dinheiro e coloca dinheiro nisso no bolso do Flamengo. O Wolverhampton, que atualmente é o penúltimo colocado do campeonato inglês. E mostra a força, né, da Premier League e dos clubes, mesmo da parte de baixo da tabela, podendo tirar os principais jogadores dos times aqui do Brasil e de qualquer lugar do mundo, inclusive. Torcedor do Flamengo, como é que você encara a despedida de João Gomes? Comenta aí.